A arte de produzir mapas é uma das formas de representação gráfica mais antigas da humanidade e provavelmente foi desenvolvida antes mesmo da escrita. Podemos dizer que a história dos mapas se confunde com a própria história humana. Os mapas fizeram parte da cultura de muitos povos antigos, como dos árabes, babilônios, romanos, egípcios, chineses, indianos e entre tantos outros. Cada um desses povos pode desenvolver a expressão cartográfica própria, que foi produzida de acordo com as necessidades, os domínios técnicos e os materiais disponíveis em cada cultura. A produção dos primeiros mapas pode ser considerada o marco inicial de uma longa jornada de conhecimento em direção ao que hoje chamamos de cartografia. No mundo oriental, os chineses precursores da cartografia se destacaram na elaboração de mapas desde o século III a.C. Naquela época, eles já utilizavam mapas, não só como meio de orientação e localização, mas também para fins de delimitação de fronteiras, administração e controle do território, cobrança de impostos, estratégia militar, definição de rotas de comércio e de navegação. No mundo ocidental, foram os gregos que mais se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento da cartografia. Com seus conhecimentos astronômicos, matemáticos e geodésicos, eles foram os pioneiros na utilização de métodos científicos nos registros cartográficos. Muitos desses conhecimentos gregos, como a concepção esférica da Terra, a criação dos primeiros sistemas de coordenadas, a introdução das latitudes e longitudes, que formam a rede de coordenadas geográficas, e a idealização dos mais antigos sistemas de projeções, possibilitando a produção de mapas cada vez mais precisos. Na Idade Média, houve um retrocesso na produção cartográfica europeia. Os avanços científicos até então alcançados no campo da cartografia foram postos de lado e os mapas influenciados pela expansão do cristianismo passaram a ser elaborados com base em concepções religiosas, muitas vezes de acordo com explicações bíblicas. Um exemplo desse retrocesso foi a produção de mapas muito simplificados quanto aos elementos e a simetria da Terra representada. Em geral, esses mapas colocavam Jerusalém, a Terra Santa, no centro, como se ela estivesse no centro do mundo. Nessa época, muitos dos mapas difundidos por religiosos cristãos representavam o mundo na forma de um anagrama circular bastante simples, formado por duas letras, T escrito dentro de um O, daí a denominação de mapas, TO, Orbis Terrarum, ou globo terrestre. A letra T simbolizava as águas que dividiam as terras conhecidas. A Ásia, na parte superior, onde também estaria o paraíso terrestre, a Europa e a África, na parte inferior. Todas rodeadas por um grande oceano, representado pela letra O. As viagens mediterrâneas no final da Idade Média e o avanço das grandes navegações deram novo impulso ao desenvolvimento de uma cartografia europeia. Entre o século XIII e XVI, a produção cartográfica foi marcada pela elaboração dos chamados mapas portulanos, cartas náuticas elaboradas com o objetivo de orientar e tornar mais segura a navegação marítima. Com as anotações de rotas feitas pelos mestres navegantes, somada com as descrições de terras encontradas pelos exploradores que acompanhavam as expedições, o mapa populano puderam ser atualizados, aperfeiçoados e difundidos, o que permitiu que os europeus retomassem a vanguarda da produção cartográfica naquele período. Somente no século XIX, com o surgimento das ciências especializadas, que a cartografia alcançou o status da ciência. A partir de então, começaram a surgir os primeiros mapas temáticos, tendo como base o traçado de mapas já existentes. No meados do século XX, ocorreu a revolução que mudou a cartografia. Antes, era necessário que as pessoas estivessem no campo para realizar pesquisa sobre o local. Hoje, com sensoramento remoto, não é mais necessário que elas estejam lá para obter essas informações. Elas podem conseguir através de satélites, aviões, radares que passam no local e assim elas conseguem ter essas informações. As primeiras fotografias aéreas foram tiradas com o auxílio de balões em meados do século XIX, ainda de maneira rudimentar. Nas primeiras décadas do século XX, com o advento da aviação militar, a produção dessas imagens teve um grande impulso, embora o seu uso ainda fosse restrito a fins militares, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial.
As fotografias aéreas tornaram-se ferramentas imprescindíveis para elaborar os mais diferentes tipos de mapas, como os que mostram o traçado da rede hidrográfica, o uso do solo, a ocupação do espaço urbano, a rede de transporte, etc. Essas fotografias também são empregadas na elaboração de cartas topográficas, conhecidas como carta-base, que mostram o conjunto dos elementos artificiais e naturais existentes no espaço geográfico. Outro marco que mudou radicalmente os rumos do sensoriamento remoto foi a conquista espacial ocorrida a partir da década de 1960. Desde então, o lançamento de satélites artificiais ao espaço e o desenvolvimento da informática tornaram possível a obtenção sistemática de imagens orbitais de toda a superfície do planeta, inclusive dos lugares mais remotos e de difícil acesso aos seres humanos. Essas imagens são obtidas por meio de sensores ultrassensíveis, que, acoplados aos satélites artificiais que giram em torno da Terra, são capazes de captar a radiação solar refletida pelos elementos da superfície do globo. Os sensores orbitais captam imagens da superfície terrestre em diferentes tipos de canais. Os canais pancromáticos, por exemplo, geram imagens em tons de cinza que variam do branco ao preto. Em geral, os elementos da superfície que absorvem mais energia aparecem na imagem em tons escuros, enquanto os elementos que refletem mais energia aparecem em tons claros. As imagens coloridas, por sua vez, são geradas a partir de sensores que captam as cores primárias, azul, verde e vermelho. Essas cores podem ser combinadas de diferentes maneiras para realçar cada um dos elementos que aparecem na imagem, e assim facilitar a sua leitura e interpretação. Outra característica que difere os sensores orbitais diz respeito à sua resolução, ou seja, a capacidade que o sensor possui de enxergar os elementos da superfície terrestre. Os sensores de alta resolução, por exemplo, são utilizados para gerar imagens bem detalhadas da superfície, como as ruas e as construções do quarteirão de uma cidade. Já os sensores de baixa resolução fornecem imagens das áreas bem mais extensas da superfície, porém com menor nível de detalhamento. Com o passar do tempo, surgiram novas fontes de tecnologia na cartografia, como o geoprocedimento, que usam técnicas da matemática e da computação para conseguirem organizar as informações geográficas. O SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, é um sistema de informação espacial, que usa um computador para organizar e ajudar na análise do espaço.